Irmão, irmã, acredito que você saiba muito bem que estamos de passagem por este mundo. Mas não é uma passagem feita de qualquer maneira. Não é passagem passando por cima de tudo. É uma passagem em que devemos vivenciar cada realidade encontrada no caminho. Por isto, viver é lutar. Viver é enfrentar. A primeira leitura da missa de hoje ensina-nos a enfrentar as lutas e as dificuldades da vida de modo correto. Esta leitura é aquela que mostra Davi lutando e vencendo o gigante Golias. Diante do gigante Golias, Davi não se deixa dominar pelo medo. Não podemos fazer como fez o rei Saul e seu exército. Eles, acanhados diante do gigante Golias, ficaram assombrados e cheios de medo. Eles achavam que não podiam fazer nada. Mas o jovem Davi, que ainda era quase um menino, mostra-nos como enfrentar adequadamente as nossas lutas. Diante do gigante Golias, Davi não se deixa dominar pela falta de coragem. Davi nos ensina que na vida temos de partir para o enfrentamento. Só esperar e não enfrentar não passa de uma esperança ilusória. Saber esperar é uma das coisas mais importantes que devemos fazer. Já refletimos sobre isto, mas não podemos esperar sem enfrentar. O problema é que às vezes o desafio que você tem pela frente é tão grande e poderoso que dá até vontade de desistir. Mas não desista nunca de enfrentar. O segredo de tudo na nossa vida está no enfrentamento. Seja o que for que estiver à sua frente, você deve enfrentar. Talvez a situação ou o problema que esteja à nossa frente seja infinitamente maior do que a gente. Talvez a situação seja gigantescamente ameaçadora, a ponto de querer causar desespero na gente. Mesmo assim, você deve enfrentar. Mas não podemos querer enfrentar os combates sem os meios necessários. O principal recurso que devemos ter para o enfrentamento é a fé, pois a fé nos garante que Deus está conosco. A fé nos garante que também quando estamos lutando, nós estamos nas mãos de Deus. Sem a fé, não conseguiremos dar um passo para o enfrentamento. A segunda coisa importante para o enfrentamento é a coragem. A falta de coragem nos paralisa. E além da fé e da coragem, precisamos de ao menos um mínimo de recursos para o enfrentamento. Davi, cheio de fé e coragem, se apresentou ao rei pedindo autorização para enfrentar o gigante Golias. E sabe o que Davi levou como instrumentos? O seu cajado e 5 pedras lisas na sua bolsa. São instrumentos humildes e quase ridículos diante do que o gigante Golias possuía. Mas eram esses instrumentos que Davi podia dispor. Quanto ao resto, confiava em Deus. Eu queria que você soubesse de uma coisa. É muito arriscado quando dispomos de todos os instrumentos que julgamos necessários. Sabe por quê? Porque podemos confiar mais neles do que em Deus. Davi, jovem de fé e corajoso, venceu o gigante Golias, levando apenas o pouco que possuía para o enfrentamento. Davi
faz o que pode e confia em Deus. Ele alcança um triunfo que só poderá ser atribuído a Deus. Se a primeira leitura nos fala de vitória, a vitória de um fraco, apoiado por Deus, o Evangelho, Marcos capítulo 3, versículos 1 ao 6, também nos fala de vitória. A vitória de Jesus sobre a paralisia do homem, a vitória de Jesus sobre a interpretação opressiva da lei por parte dos fariseus. Concluindo, podemos constatar que o mundo atual quer nos encher de angústias. O mundo de hoje quer que sejamos pessimistas, porque parece que tudo está dominado pelo poder do maligno. Mas nós acreditamos no Cristo que nos fortalece. Agora vamos refletir a mensagem de hoje. Qual a parte desta mensagem que você achou mais importante? Estamos de passagem por este mundo, mas não é uma passagem feita de qualquer maneira. Não é uma passagem passando por cima de tudo. É uma passagem em que devemos vivenciar cada realidade encontrada no caminho. Será como você está fazendo a sua passagem por este mundo? A nossa passagem por este mundo exige de nós muitos enfrentamentos. Isto significa que na vida temos muito mais enfrentamentos do que tranquilidade. Mas será que você é mesmo uma pessoa que enfrenta as realidades da vida? Para enfrentar as duras realidades da vida, precisamos ter fé. A sua fé é uma fé que te ajuda a enfrentar as dificuldades da vida? Para enfrentar as duras realidades da vida, precisamos ter coragem. Será que a sua coragem funciona de verdade na hora em que você tem de enfrentar as dificuldades do seu dia a dia? É muito arriscado quando dispomos de todos os meios que julgamos necessários, que achamos que temos todos os meios necessários. Quando pensamos assim, corremos o risco de dispensar a ajuda de Deus, achando que a gente sozinho pode resolver tudo. Será que você também corre este risco de achar que você sozinho pode resolver tudo? Davi levou como instrumentos um cajado e 5 pedras lisas na sua bolsa. São instrumentos humildes e quase ridículos diante do que o gigante Golias possuía. Mas eram esses instrumentos que Davi podia dispor. Isto significa que temos de confiar mais nos recursos que possuímos, ainda que sejam tão pouco, pois Deus faz o restante. Você confia que com pouco que você tem, você pode conseguir grandes vitórias? O problema todinho é o pessimismo. O mundo de hoje quer que sejamos pessimistas, porque parece que tudo está dominado pelo poder do maligno. Será que você tem deixado que o pessimismo tome conta de você?